Boa noite. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Boa Boa noite quem está noite, chegando. Papá. Tô vendo algumas pessoas conhecidas. A Vinícius, Legal. grande. Lucão, Fafá, Dr. Carlos Adolfo, Andresa, colega que estava com a gente lá no curso do CADP. Legal. Obrigado pela presença. A Duda está entrando aí Duda, também. do metrô. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, minha noite, amiga. Duda. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô indo pra casa e já já entro. Valeu. Bom, enquanto o pessoal está entrando, uma boa noite. Primeiro webinar do escritório, então estamos muito felizes. Esperamos continuar fazendo aí com vários especialistas de setores diferentes. E não Exatamente. poderia começar de forma melhor do que não com o Zé, né? Parceiro de longa data, Amigo de longa data, isso aí. Já sabe estamos todas juntos as desde leis. 2020. Exato. Todos os precedentes, número de processo. Mais ou menos, Muito bobo, fãs, mais ou é. menos. Doutora Boa noite, Erivânia, boa Lucas, noite. que Como está aqui vai, no minha amiga? chat. Anderson, nosso capitão. Pessoal da Clemer, Perdão Bíblia ter aqui em interrompido. peso. Então, boa noite, quem está chegando. Estamos Márcio, aguardando aí uns Plínio. minutinhos para começar. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Satisfação revê-la, minha amiga. Camila. Olá, tudo bem, gente? Tudo Boa bem, minha noite. amiga? Por que é que eu não estou aparecendo aqui? Achei agora. Ah, muito bem. Muito bem. Satisfação revê-la, minha amiga. Você vai bem? Todo mundo Novamente, bem? um prazer. Tudo bem, graças a Deus. Excelente. Obrigado por ter vindo aí para nossa prosa. Ah, é um prazer. Doida Todo para nosso. aprender. Sejam todos bem-vindos ao primeiro webinar do Murayama Afonso Ferreira Advogados. Ai, ai, Você ai. quer começar apresentando o Zé para a gente já começar? Já são 7h03. Vamos começar então. Vamos oficialmente fazer a abertura do nosso, como a Mariana já disse, nosso primeiro webinar. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aí que estão disponibilizando do seu tempo para estar aqui com a gente. Esse é o primeiro webinar do escritório. A gente desenhou ele com esse formato, num diálogo com especialistas. Então, a ideia é a gente trazer Bate-papo. especialistas de cada setor para tratar da tributação e de como a tributação impacta o setor e, principalmente, né, a gente não tem como fugir do assunto de como a reforma tributária vai impactar em cada setor, né? É, o Zé, vou falar um pouquinho. Antes eu vou falar da Mariana, né? Vai ser a Nossa Mariana. host. Mariana vai ser moderadora junto comigo. A Mariana é coordenadora do escritório Murayama Afonso Ferreira em Mota Advogados, é graduada em Direito pelo IBMEC, tem LLM em Direito Tributário pela FGV e está cursando o MBA em Gestão Tributária na USP, além de ser autora e coordenadora de diversos livros e artigos científicos. E passando a palavra já para o nosso convidado, nosso ilustre convidado de hoje, o Zé, como ele gosta de ser chamado, né, José Guilherme Exatamente. Costa. Ele é advogado tributarista, é mestrando em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento na UERJ, é professor do LLM de Direito Tributário da PUC de Campinas, pós-graduado em Direito Público pelo PUC de Minas Gerais, em Direito Tributário pela Cândido Mendes do Rio, em Civil e Processo Civil pela Gama Filho e possui MBA em Direito Empresarial com foco em óleo e gás, né, pela FGV do Rio. Zé, boa noite, muito obrigado por aceitar participar do nosso primeiro encontro. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, grande Jansen, Mileide Valença. Sempre uma satisfação conversar com vocês, com a Ferreira, com o Ricardão, com o Lucão, com todo o time.
com a doutora Júlia, com a Marcela, nossa amiga aí que também trabalha um pouco mais na parte administrativa. Então, toda a relação e todo o chamado do Murayama Advogados pode sempre contar comigo. É uma parceria de 5 anos muito, muito vitoriosa, muito produtiva. Obrigado pela oportunidade da gente conversar. É, eu costumo falar isso, mas de fato penso dessa forma e tento atuar conforme. Estamos aqui para conversar. Todo mundo que está aqui é convidado para essa conversa. Não tem dono de verdade. Pessoa pode ser um cadinho mais experiente num ponto, um cadinho menos experiente no outro ponto. Vamos todos aqui conversar. Quero todo mundo totalmente à vontade para trazer seus pontos, trazer suas perguntas. É claro que a doutora Valença, como nossa anfitriã, vai conduzir a prosa, mas a ideia é que todos nós possamos nos manifestar e saiamos daqui felizes com uma prosa legal. Dito isso, muito obrigado a todos e a todas. Exatamente, Zé. Fiquem à vontade para ligar as câmeras, fazer perguntas, ou pelo chat, ou Exatamente, ligando o importante. microfone. Aqui é um bate-papo mesmo. Então, Zé, a palavra é toda sua. Desculpa te interromper. E nada interrompe, minha amiga. Deixa eu começar fazendo uma provocação, Zé. Vamos É, lá. a gente sabe que a monofasia, né, no setor da tributação dos combustíveis, né, dos combustíveis, em relação ao piscofins existe há bastante tempo, né? Mas em relação ao ICMS, ela é mais recente. E Verdade. aí, a minha pergunta é, como é que está sendo essa monofasia no ICMS? E quais são os desafios, né, que você vê assim, está sendo positivo, né? Positivo ou negativo, a inclusão do ICMS na monofasia, na tributação de combustíveis, e quais são os desafios para o contribuinte com a aplicação da monofasia agora, não só no PiscoFins, mas também no ICMS? Perfeito, grande Jansen. O ICMS monofásico ele é um projeto já que foi plantado com a emenda constitucional 33 de 2001, né, meu irmão? Mas o sapo só pula quando ele precisa. Quando a gente tinha uma substituição tributária por antecipação que era definitiva, tal qual edificado pelo Supremo lá na ADI 18514 de Alagoas em 2002, não era necessária a monofasia, embora ela existisse como opção, porque já funcionava a questão da substituição tributária por antecipação definitiva, com base no 150, parágrafo 7º da Constituição e 128 do CTN. Mas o que que acontece? Em 2016, o Supremo, ao analisar duas ADIs e um recurso extraordinário, a ADI 2675 de Pernambuco e 2777 de São Paulo, e recurso extraordinário 593849 de Minas, edificou a tese de repercussão geral número 201, por meio da qual, a partir do julgamento, em outubro de 2016, ele entendeu que a substituição tributária não seria mais definitiva. O Supremo entendeu que já havia tecnologia suficiente nos estados para acompanhar cada fato gerador e, a partir disso, medir se o fato gerador final é, seria ou não compatível com aquele presumido no começo. E, a partir daí, o sapo que estava quietinho percebeu que precisava pular. Começou a haver uma série de problemas e uma série de dificuldades para trazer essa conta para o mundo real e se aferir os casos em que era necessário eventual complemento, que é polêmico por si só em sua natureza, quanto à viabilidade, e mesmo como se operar a devida devolução quando o fato gerador final, o fato legitimador, ocorresse a menor do que o presumido. Então, diante disso e diante de um problema que também se tornou crônico de retroalimentação entre preço do produto e valor do tributo, que é absolutamente natural quando nós temos uma alíquota ad valorem, uma alíquota percentual, então em 2021 se começou a falar mais a sério da necessidade desse ICMS monofásico, por duas grandes razões. Quando a gente trata de monofásico, a gente tem um só fato gerador e um só contribuinte. Com isso, você já começa a reduzir substancialmente o risco de aparecimento na cadeia de combustíveis do contribuinte devedor quanto mais, aquele que está muitas vezes no meio da cadeia, ou às vezes no começo também, mas que não recolhe os seus tributos. Então tem menos gente com o monofásico a ser fiscalizada pelos estados. O segundo ponto é que você passa a ter uma tributação definitiva. Definitiva, porque não importa o que acontecer no final da cadeia. Importa que esse ICMS monofásico, ele é edificado sobre uma base de tributação que tem alíquota ad rem
única em todo o país. Então, em termos de ICMS, o que você paga hoje de ICMS para gasolina, para diesel, para anidro, para GLP e para biodiesel é rigorosamente o mesmo valor em cada lugar deste país. A partir disso, portanto, você elimina o problema da não definitividade, que nasceu em 2016, você reduz substancialmente o problema do devedor quanto mais, que existe desde sempre, e a partir daí você começa a colocar o trem no trilho. É claro que nós temos uma experiência ainda relativamente pequena com o monofásico. O monofásico, ele foi edificado a partir da Lei Complementar 192, de 22 de março de 2002, 2022. E o que aconteceu a partir disso é que a gente precisava também de convênios para regulamentarem essa lei complementar. E os convênios vieram. Convênio 199 de 2022 e convênio 15 de 2023. O 199 tratou do diesel e do biodiesel e do gás liquefeito de petróleo e de gás natural, e o 15 de 2023 tratou da gasolina e do etanol anidro. Então é uma experiência ainda relativamente breve, mas devo dizer que parece ser uma experiência bastante exitosa. Principalmente porque os estados que tinham medo de perderem a arrecadação perceberam que não estão perdendo a arrecadação, ao contrário. E os contribuintes agora sabem exatamente quanto se paga de tributo quando se adquire 1 litro de gasolina, 1 litro de diesel. Demais disso, agora a questão do devedor, quanto mais, é muito mais bem combatida, há menos contribuintes a fiscalizar, apenas os produtores e importadores. Se isso não fosse o suficiente, agora a gente ainda tem uma carga uniforme em todo o país. Acabou aquela história de dizer, por exemplo, que vai vender para o estado A, que tem uma carga menor de tributo, e na verdade vender para o estado B, ou até manter o combustível dentro do estado. Na medida em que os combustíveis, pelo menos aqueles derivados de petróleo, quando são líquidos ou gasosos, eles são sujeitos ao princípio do destino, ou seja, a tributação de ICMS é exclusiva para o estado onde ocorrer o consumo. E fora que acaba com a substituição tributária, né? Oh, minha amiga, Por favor, exatamente, né? exatamente. Por favor, para ontem. Não tem É, que pedir restituição, complementar, exato. Só tem um simplifica. tipo de substituição tributária que ainda existe, irmã, e que, pelo que verifiquei, por enquanto, dos ditames da Lei Complementar 214, vai continuar existindo, que é um problema desde sempre, que é a substituição tributária da refinaria. Quando ela me vende a gasolina A é o produto que é misturado ao etanol anidro para gerar a gasolina C. A gasolina C ela é composta 27% de etanol anidro, que é um biocombustível, e 73% da gasolina derivada do fóssil, derivada do petróleo, gasolina fóssil. Dito isso, a gente tem o seguinte padrão hoje para ICMS. A refinaria, quando vende a gasolina A, ela tributa não só a gasolina A que ela vende, mas também a parcela do etanol anidro que ela não vende. Isso aí poderia, em tese, ser desafiado à luz do artigo 128 do CTN, segundo o qual a substituição tributária ela só pode ser imputada a quem tenha alguma coisa a ver com o fato gerador. E quando você nota o mundo real, a refinaria nunca recebe o etanol anidro. A distribuidora, que é quem faz a mistura, ela compra o produto fóssil da refinaria e compra o biocombustível junto a uma usina produtora do referido biocombustível. Então, aproveitando o gancho, Zé, assim, você realmente acha que a monofasia tem simplificado a apuração? Ela promove justiça fiscal para distribuidoras, preservando o ambiente concorrencial? O que que você Me, acha? me parece que muitíssimo, Milei de Valença, principalmente pelo aspecto de que agora nós temos todo mundo absolutamente no mesmo jogo. É a mesma alíquota para todo mundo, é o mesmo valor de tributo para todo mundo. E as distribuidoras concorrem melhor entre si, porque, exceto quando uma distribuidora importa diretamente, a distribuidora, quando compra de um produtor, ela não é contribuinte do ICMS, ela já recebe com aquela carga e não tem o que fazer ou o que não fazer do ponto de vista tributário. Então, a gente percebe que esse tipo de política e esse tipo de movimento, que também não caiu do céu, foi um trabalho
extremamente bem feito e também extenuante pelas áreas de RealGov de diversos players do segmento e do IBP, do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás Natural, e do Sindicom. Cito aqui principalmente meu querido amigo Mozar Rodrigues, foi um dos capitães na aprovação da monofasia, não só para o ICMS, mas também no âmbito da reforma tributária, que está repetindo para a IBS e para a CBS essa experiência que tem se mostrado muito bem sucedida de monofasia ad rem para todos os combustíveis. E aproveitando aí que você adentrou na reforma, queria saber a sua opinião sobre o lubrificante, né, que ficou Ah, fora da muito bem colocado. monofasia na Muito reforma bem colocado. tributária. Tem gente que é a favor dos lubrificantes, tem gente que não é, tá uma polêmica. Qual a sua opinião? Por que que o lubrificante não entrou na monofasia? Qual o impacto no setor? Pois é, minha amiga. Então, por que que a gente defende a monofasia ad rem para o combustível? Porque monofasia ad rem significa uma tributação fixa que não depende do valor do bem. Isso funciona de uma forma muito adequada quando você lida com commodities, quando você lida com produtos de baixa industrialização ou matérias-primas. Quando você trata de produtos como lubrificantes, que são produtos de intensa industrialização e que, não tenha dúvida, não são commodities, para que a amiga tenha uma ideia, existem 12.000 tipos de lubrificantes cadastrados na ANP neste momento. Se você me perguntar amanhã, pode ser que já sejam 13.000. E isso foi exatamente o que constou na exposição de motivos do projeto de lei complementar 68, que foi aquele é, é, convertido na lei complementar 214. Mas a pergunta de Milady é muito bem colocada, porque a Constituição da República, na hora que ela demanda para a gente esse regime específico, ela fala dos lubrificantes. Só que me parece pela gramática empregada, né, no bojo da Constituição, que ela trata como obrigatória a monofasia para os combustíveis e apenas facultativa para lubrificantes, o que me parece ser uma leitura adequada à luz desta realidade, de que lubrificantes, ao contrário de combustíveis, não são commodities. Então, não aderem bem a essa ideia de tributação que independe do preço. Para que se tenha uma ideia muito simples, se você for trocar o óleo lubrificante do seu carro, o cara vai te ofertar para o teu carro pelo menos umas 5 opções. Pelo menos. Você quer um semissintético? Quer um sintético? Quer um bling-ling? Quer um mineral? E isso para cada carro, há óleos específicos para motocicletas, há óleos específicos para determinadas máquinas. Então, lubrificante é um bicho diferente o suficiente para justificar que não haja uma tributação ad rem. Sob pena de, imagina você ter o trabalho de montar, sei lá, que sejam 1.000 ad rem. E aí você entra num outro problema. Às vezes os produtos são diferentes, mas são tão pertinho um do outro, Valença, que se você, na hora de montar a tributação ad rem, colocar o produto pertinho um do outro, com uma diferença de alíquota ad rem, você pode imaginar o que vai acontecer, né? Etiqueta do produto de menor tributação, quando na verdade deveria estar numa maior tributação. Então, me pareceu muito acertada essa opção normativa, minha amiga, de não colocar os lubrificantes. Essa é uma das poucas divergências que eu tenho com o meu grande irmão, para que eu mando um abraço, se em algum momento vir aqui a nossa prosa, o Fábio Silva Alves. E quais são as razões dele para discordar? Porque Fábio fala e com muita precisão do seguinte: Zé, existem 12.000. Existem 12.000. Mas tem aqueles lubrificantes também que são básicos, que poderiam ser equiparados a commodities. Me parece um bom argumento. Ele e a Francis, colegas queridíssimos, falam algo nessa direção. E eu acho que são argumentos
importantes, argumentos a serem considerados. Só que me parece que quando a gente precisa descer a uma conversa sobre espécie, é porque o gênero falhou. Se o gênero falhou, talvez não seria mesmo conveniente arriscar numa tributação ad rem, sob pena de acabar colocando em risco a própria tributação monofásica ad rem dos combustíveis. Maravilha. Pois é, te contar uma história que acho que eu nunca te contei. Um dia eu estava num É a seminário em hora. Brasília, encontrei o nosso querido Mozart Porra, queridíssimo para Mozart. debater. E a decisão do Supremo era bem recente, e aí ele veio para ele, né, que foi um dos defensores, aí um dos pessoas que mais lutaram pela Incansáveis defensores. monofasia. Ele falou: Jansen, você acha que substituição tributária é a mesma coisa que monofasia? E eu fiquei pensando, né? Porque, assim, até não é que seja exatamente a mesma coisa, mas antes da decisão do Supremo, ela tinha o mesmo efeito prático, né? Como você já até mesmo falou. Mas depois da decisão do Supremo, que acabou com a definitividade, realmente se transformou em dois institutos completamente diferentes, com finalidades diferentes para atingir determinados objetivos diferentes. Então. E é curioso, né? Ele me fez essa pergunta na época, e eu fiquei pensando, falei, realmente, não tinha parado para pensar que a decisão do Supremo criou uma distinção, né? Criou dois institutos que até então eram similares, né? Usados de uma forma ou de outra, mas que realmente depois se tornaram totalmente diferentes. E aproveitando, antes de dar a palavra a você, eu queria falar sobre a monofasia na reforma tributária. Você Vamos acha que lá. houve alguma evolução em relação ao modelo atual? E, em caso positivo, qual foi essa evolução? E os aspectos positivos, pontos positivos e negativos da reforma em relação ao setor de combustíveis. Tá. Só vejo pontos positivos, mas antes deixa eu dar numa de Maguila aqui e agradecer pela presença da Ferreira, que está aqui com a gente, da minha querida amiga Lívia, da Yasmin, da doutora Eigen, foi minha colega de mestrado, do Bernardão Bulatti, da Tá Beth arrasando como Honória. sempre, Zé. Olá, Sempre Ferreira, arrasando. como está você, irmãzinha? Tudo tranquilo? Obrigado pela Tudo presença. certo. E de todos, o Plínio, o Márcio, o Anderson, todos os amigos e amigas. Mais uma vez, pessoal, convido vocês a fazerem observações em cima do que eu estou falando, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Esqueci da pergunta, ou seja, fui uma guila completa, né? Falei com todo mundo e esqueci da pergunta. Vamos lá de novo, A Jans. monofasia A na reforma monofasia, que é tributária. da reforma, eu só vejo o lado bom. Só vejo o lado bom. Só vejo o lado bom, porque acho que resolveu alguns problemas assim históricos. Primeiro ponto. O artigo 172, o regime específico de combustíveis está dos artigos 172 a 180 da Lei Complementar 214, para quem quiser dar uma olhadinha. É, tudo isso passou pela ponta da nossa caneta. Todo mundo deu opinião sobre isso. Meu time trabalhou pra caramba. O time da Lívia Leal, que está aqui comigo, trabalhou pra caramba nisso. Nessa lei complementar, a gente ainda conseguiu, porra, convencer da necessidade de expandir o modelo de monofasia para o PIS/COFINS, para o etanol, que até agora no ICMS a gente não tem monofasia para o etanol hidratado, que é um produto que concorre com a gasolina, então não faz o menor sentido você ter monofasia para gasolina, mas não ter monofasia para o etanol hidratado, mas enfim, a vida é o que é. Com a Mas a inclusão reforma de tributária produtos resolve isso. futuros, né, Zé? A inclusão até de produtos futuros que venham a Essa é surgir a beleza. essa Essa é a tecnologia. beleza. Artigo 172, inciso 12, se não me engano. Me ajuda aí, Duda, se eu estiver falando besteira. Porque ele fala o seguinte: é para os combustíveis de hoje e para os combustíveis de amanhã. O que a ANP considerar como combustível, vamos parar aqui, vamos analisar e vamos fazer também tributação monofásica ad rem. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Deixou o rol vivo, deixou o rol aberto. Então, nós temos aí uma perspectiva de que todos e quaisquer combustíveis estarão sujeitos à monofasia para IBS e para CBS. Mas, como diriam naquele comercial, e não é só isso. Esse era um dos problemas que a gente tinha para resolver. Tem um outro que seu Jansen conhece muito bem, principalmente para PIS/COFINS. Como é que você compatibiliza monofasia com tomada de crédito, hein? Porque tem uma cláusula
ela é repetida nos convênios 199 de 2022 e 15 de 2023, cláusula 17ª, que ela diz um impropério absurdo, tanto que está desafiada. Doutora Deschamps conhece, né, doutora? Ela diz que o sistema de monofasia é incompatível com o sistema de tomada de crédito de ICMS. Um absurdo completo, principalmente para quem é produtor e tem insumo. Como é que não pode acreditar do insumo, doutora Deschamps? Então, isso ainda causa um problema sério. Quem produz dentro do Brasil não acredita em insumo. Quem importa produto pronto pode tomar o crédito. Olha aí, olha a dissonância. Olha o problema. A Duda, obrigado, minha irmã, colocou aqui para gente a redação da cláusula 17ª, um absurdo que está desafiado judicialmente perante o Supremo Tribunal Federal. ADI 7397, relator Sua Excelência, o ministro André Mendonça. Não houve ainda julgamento, é claro que a gente está forçando uma barra para ter, e o mais breve possível, embora isso não seja uma questão tão problemática para as distribuidoras que estão ali no meio da cadeia, isso é um problema sério para quem produz. Problema sério, sério. Pulando, isso está resolvido também, principalmente no artigo 180 da Lei Complementar. Existem dois problemas, duas situações complexas quando a gente trata de monofasia. Primeiro, podermos tomar o crédito dos insumos quando produzimos o monofásico. Isso deveria ser simples, para PIS/COFINS até é, mas para ICMS monofásico, pelo jeito, não é. Está resolvido para IBS e CBS. Segunda situação complexa. Quando você tem o próprio monofásico e você adquire um produto monofásico, não há muita dúvida de que quando você adquire só para revender, você não pode tomar o crédito. Tema repetitivo 1093 do STJ. Isso não impede, contudo, que você tome os créditos satelitários e não impede absolutamente que haja concessão de benefícios fiscais. Tudo isso é possível. Apenas na lógica salutar da não cumulatividade não é admitido crédito. Isso também está resolvido de forma clara no 180. Não é possível a tomada de crédito. Quando? Quando você comprou para revender. Ou quando você comprou para uso e consumo pessoal. Se o Jansen comprar combustível para o uso do carro dele, ainda que ele compre pelo escritório, não vai poder tomar o crédito. Excelente, Holmes. Só que, e se você comprou o combustível para ser insumo? Se você é um transportador, e aí? Para PIS/COFINS isso era relativamente fácil. Depois teve uma dificuldade por causa da leitura do 1093 por parte da Secretaria de Fazenda, da Secretaria da Receita Federal, perdão. E para ICMS é um drama. Para IBS e CBS, aparentemente, será tranquilo. Creditamento amplo, inclusive nessas possibilidades. Terceiro e último problema que me parece também está resolvido. Sobre esse tema, Lívia Leal e eu escrevemos naquele livro a que fiz alusão na nossa prosa anterior aqui. Pode não ser possível tomar o crédito do próprio produto, falamos aqui de PIS/COFINS, do próprio produto quando eu compro para revender. Mas e todos os serviços tributados que orbitam esse produto? E o frete? E a armazenagem? Carga e descarga? Por que não? Não há nada que impeça isso. Ah, Zé, mas não tem nada que permita. Veja de novo. Dê uma olhada no artigo 17 da Lei 11.033 de 2004. Também me soa que a reforma tributária resolveu este problema. O único crédito que você não pode tomar é o do combustível monofásico quando você revende. Fora isso, dá um abraço aqui, pode tomar o seu crédito. Então melhorou e melhorou muito. Queria eu poder antecipar isso, meu grande Jansen. Pois é. E em relação à carga tributária, você acha que vai aumentar, vai se manter? Qual a sua opinião?
Eu acho que a carga tributária não tem outro caminho à luz dos artigos. Me ajuda aí, Holmes, 175, que são os artigos Eu que disse que tratam ele da. sabe todos os artigos, gente. Não, é. Eu não lembro mais se já começa num 74 ou se não é num 75 que trata das alíquotas, Milei Valença. Porque uma das ordens de produção dessa alíquota é exatamente, fala aí, Pedrão, é exatamente a de não aumentar a carga. Uma das orientações que há na Lei Complementar 214 é de não haver aumento de carga. Me permitam aqui um breve parêntese que eu não fiz um registro que deveria ter feito. Um dos artífices da monofasia está aqui conosco, da monofasia do desde PIS/COFINS, de como pensou a monofasia de PIS/COFINS, está aqui conosco, que é o Dr. Carlos Adolfo. Dr. Carlos Adolfo, por favor, fique à vontade para qualquer comentário, qualquer detalhe de interpretação. É sempre uma satisfação imensa conversar com o meu querido Dr. Carlos Adolfo, que eu ainda ganho lições de por que as coisas são o que são e não aquilo que às vezes a gente imagina que seria o ideal. Dr. Carlos Adolfo, boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Fique à vontade se o senhor quiser fazer qualquer colocação. Obrigado, Zé. É um prazer. Eu estou aqui como aluno, aprendendo com vocês, embora eu lembre bastante, assim como a Maria Alice, provavelmente, de como isso se desenrolou lá no início desse século. Obrigado. Os mais experientes podem contar a história e estamos aqui aprendendo com vocês. Exato. Nós é que aprendemos com vocês, doutora Deschamps, grande doutor Carlos Adolfo. Mas, por favor, fique à vontade para qualquer comentário que entenderem pertinente. Pois Mas, é, a por doutora favor. Marianice até fez uma pergunta aqui no chat. Opa, Eu vou vamos a ler ela. para você responder. E o Vamos lá. problema gerado pela nafta e outras concorrentes Hum, que não são combustíveis e, portanto, não estão na monofasia, mas que podem ser desviadas para a formulação de combustíveis. então, né? Doutora Deschamps foi no ponto. Não há nada que temos discutido mais nesses momentos, doutora Deschamps, do que isso. Porque o que acontece? Doutora Deschamps, se a senhora quiser falar um pouco mais sobre isso, eu vou tentar fazer um apanhado bem rapidinho, e aí, por favor, fique à vontade Então, para deixa eventuais eu colocar comentários e observações. aqui Por um pouco o favor. cenário, né? Como todos sabem, né, existe uma grande pressão do setor petroquímico, tá, Exatamente para isso. ter uma tributação a mais baixa possível. Tá? Aliás, tributa de um valor de PIS/COFINS e toma crédito, tá, mais do que o dobro. Tá? Ou seja, Isso. existe incentivos e mais incentivos ligados à questão petroquímica, tá? Sempre justificado pela baixa competitividade da indústria petroquímica no Brasil, tá? Que não tem nada a ver com tributação, tá? Tem a ver de ser a base de nafta. Tá? Tá? Então, não É tem isso. nada. A competitividade não tem a ver com tributação. Então, não é essa a questão. Tá? Só que a gente sabe que se vende muito mais nafta, tá, do que a Do que se petroquímica, produz petroquímico, né, doutora Deschamps? o que se produz petroquímico. Para Então, onde o está indo essa balanço nafta, não doutora? fecha. A conta não fecha. A conta não fecha. E, Então, o que tem desvio, tem muito. E tem, assim, desde que eu entrei para a Petrobras. Ou seja, e, e, tá? e a Décadas. gente, a gente Tá? buscando resolver, doutora. Décadas. Então, é, fiquei muito triste disso também não estar resolvido na reforma e queria ouvir aí Pois é. as novidades que vocês participaram. Estamos buscando, doutora Deschamps, trabalhar, e aí num diálogo muito grande com as verdadeiras petroquímicas, no melhor ajuste possível para resolver o problema sem diminuir a concorrência ou inviabilizar as nossas petroquímicas. O que está sendo costurado, por enquanto, é tentar é, edificar uma ideia de equiparar a, as, na- as- a nafta a correntes de gasolina, não aplicar essa monofasia apenas para as centrais petroquímicas já existentes e para as que vierem a existir, cobrar
mês a mês esse tipo de controle, doutora Deschamps. Mas isso são ideias ainda. Há diversas ideias em curso sobre isso, porque a gente não consegue simplesmente impor. A senhora sabe que o poder também dessas grandes petroquímicas sérias é muito grande, e eu não posso simplesmente impor o remédio de equiparar a nafta a combustível. Eu acho, inclusive, Mozart tem um raciocínio que eu acho muito inteligente, que é o seguinte: Zé, cuidado com esse remédio, porque a toda evidência, a Constituição da República, hoje, pelo menos para o ICMS, ela só permite a monofasia claramente para combustível e para lubrificante. A toda evidência, a nafta é só um insumo. Então, se a gente não fizer algo negociado, a gente vai impor uma monofasia que depois vai ser atacada perante o Supremo e vai ser uma luta muito longa. A nafta é só um insumo, mas ela é, como nafta, uma gasolina de má qualidade que roda o carro, tá? Exatamente isso. Tá? Que, Então, que, para aliás, é todo como mundo tem sido mais saber, usada, né, doutora Deschamps? para todo mundo saber que você mistura nafta e ainda bota um pouco de querosene e roda o carro. Tá? Roda que roda e E aí há quem venda dizendo que é gasolina é má especialíssima, qualidade. doutora Deschamps. Não, é má qualidade, mas roda. Tá? Então não precisa fazer muita coisa para transformar em gasolina. Não Tá? mesmo, não Eu não mesmo. sei se alguma coisa de cobrar tudo com a mesma monofasia da gasolina e dar um crédito para as petroquímicas certas Isso foi para trazido à anular, mesa. tá? Para anular não seria uma solução. Se isso foi discutido ou não, essa que é a minha pergunta. Fo- fo- Foi discutido e ainda está sendo discutido, doutora Deschamps. Essa foi uma ideia que foi trazida à mesa, mas aí a gente cai naquele problema, doutora Deschamps, que o crédito é moeda boa para quem tem débito, né? Se a senhora não tiver débito suficiente para consumir aquilo, vai morrer no meio do crédito como se estivesse se afogando no mar. E aí, o que as petroquímicas boas trazem é o seguinte: isso vai me inviabilizar, eu não tenho como escoar esse crédito. É a argumentação que vem, entende, doutora Deschamps? Mas essa é uma ideia que já surgiu, que não saiu da mesa, mas que nesse momento não parece ser o plano de consenso, entende? Mas esse é Isso um porque ponto também hoje as fragilíssimo. petroquímicas, isso porque as petroquímicas não estão acreditando, como todo mundo, na rapidez do ressarcimento. Ninguém tá. Esse é o outro segundo grande Mas, problema. é, Mas a senhora sabe, é, como esse não é um mas problema se novo, tivesse assim uma prioridade, ó, crédito de petroquímica primeiro a ser acumulado pago. vai ser ressarcido na frente, tá? Talvez a gente resolvesse para a petroquímica e para esse efeito colateral, que é gravíssimo, Eu não na poderia minha concordar opinião, né? mais, Nunca doutora fui da Deschamps. distribuição, né? É. E a senhora permite até, vou pegar o que a senhora falou para fazer um elo com outro ponto. Meu irmão Jansen perguntou se a situação na reforma melhorava ou piorava. Me parece que majoritariamente melhora. E nos piores pontos para o nosso segmento, fica ruim igual. Eu não acredito na promessa de devolução em dinheiro naqueles prazos, doutora Deschamps. Simplesmente não acredito. Mas em que isso piora a nossa situação atual? Quase Muito, nada, né, doutora? muito, muito, piora muito para as distribuidoras, né? Porque você vai Não, começar para as distribuidoras, eu acho que vai porque eu piorar tomo mais muito. crédito. E a saída é que nem exportação. Pois é, a saída é que nem exportação, é verdade. Eu Errou, vendo sem errou. tributo e continuo. Não, quando eu falo de piorar, é na perspectiva de receber. A perspectiva de receber continua sendo igualmente ruim. A perspectiva de tomar crédito, a senhora está perfeita. A perspectiva de tomar crédito vai aumentar muito. Aliás, era por isso que desde o início a gente defendia o seguinte: não faz um IVA dual, faz um IVA único. Porque se fosse um IVA único, o que que eu conseguiria fazer?
compensar com os demais tributos. Se eu tenho uma porção de crédito de CBS e se fosse mantida a atual norma do artigo 74 da 9430, podia pagar o meu impostinho de renda, podia pagar a minha CSLL, já diminuiu o prejuízo, doutora Deschamps. A gente vai tentando ver o lado bom, doutora, mas é difícil. Eu acho que em termos de dinheiro, fluxo de caixa piorou muito para as distribuidoras, tá, a reforma. Se eu estou vendo, se eu só Nesse falar aspecto. vantagem, aí eu disse assim, meu Deus do céu, estou aqui Não, mas me é engasgando. importante trazer esse ponto. Esse é um dos pontos sobre os quais mais se debruça hoje o nosso time fiscal, doutora Deschamps, em tentar buscar, inclusive, outras opções, como é que a gente consegue fazer para dar saída a esses créditos. Porque senão realmente vai virar, a gente vai ter um rinoceronte nas costas e não vai É conseguir dar porque saída a antes você isso. ainda tinha o álcool, né, para desovar crédito. Exatamente. Vai Álcool quer perder o ver, álcool. álcool quer ver. Vai Eu perder, continuo, perdeu. eu continuo em tese tendo, em tese não, no atual ordenamento, se mantido o atual ordenamento, eu continuo tendo lubrificante. Mas É, aí começa a só isso, coisificar a né? discussão. É. Produtos químicos, algumas outras coisas, mas aí depende, varia muito de distribuidora para distribuidora. Tem distribuidoras que só trabalham com combustíveis. Essas daí vão ter esse problema que a senhora trouxe maximizado. Empresas com maior portfólio podem tentar reduzir esse prejuízo. A José, fila Muito do bem colocado. parece, ressarcimento vai ser exportadores e distribuidoras de petróleo. É isso. É José, me isso. Essa parece é a que fila. lá em IVA único, a gente estaria correndo um sério risco de uma ofensa ao nosso federalismo, né? Quando a gente Pois fala é, pois é. E isso é o que PS, dizem. Tem um aí texto do mestre Carlos Alexandre Campos, eu dividi esse texto com a Duda, em que o mestre Campos ele fala que a competência tributária, da forma como ela foi edificada na Constituição, ela ela tem um par de que a gente fala muito pouco. E o par da competência é exatamente a repartição de receita. Uma deveria ser tão importante quanto a outra. Yin e Yang. É claro que a brasilidade acaba com tudo, corrói tudo. Se o governador não se der bem com o presidente, se o prefeito não se der bem com o governador, aí nada funciona. Mas se nós tivéssemos um sistema mais aperfeiçoado de repartição de receitas tributárias, talvez isso pudesse compensar adequadamente essa perda de competência. Não estou verdade. falando que isso é uma situação fácil, até porque hoje no IBS, como está dual, já tem diversas alegações de ofensa de federação, principalmente dos municípios, né? Exatamente. E aproveitando esse tema do federalismo, a gente sabe que no sistema de hoje a gente sempre, antes, né, da monofasia, né, do ICMS, mas a gente tomava muitas decisões que levavam em consideração a tributação de determinado estado e a logística, o frete, né, o custo do frete. Exatamente. Você acha que a reforma ela vai eliminar essas decisões logísticas motivadas, né, pela tributação? Ou ainda haverá algum tipo de distorção? Eu acho que vai reduzir bastante. Não é só a reforma, eu acho que principalmente os aspectos de tecnologia que virão até 2033. Eu acho que vai haver uma rastreabilidade tão maior que dificilmente vai haver o tipo de problema que aludimos no começo da nossa prosa, que é, por exemplo, de eu dizer que eu estou vendendo para o estado A e estou vendendo para o estado B. Isso, do ponto de vista de IBS, tanto quanto de ICMS monofásico, não faz mais sentido. Então, pelo menos eu acho que dessa barreira estaremos passando. Isso hoje ainda não é uma realidade total, como bem colocou a doutora Deschamps, por exemplo, quando eu vendo etanol. O etanol ainda está sujeito a esse tipo de coisa. Com a reforma, não estará mais. Até porque a reforma traz duas coisas. Traz um ponto que vale para todo mundo e um ponto do regime específico de combustíveis. Pela ordem, que vale para todo mundo vai ser princípio do destino. O que hoje a Constituição determina só para energia elétrica e para combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos derivados de petróleo, vai passar a valer para tudo.
Hoje a gente tem uma norma geral de tributação de ICMS que parte do princípio de divisão. Vamos dividir entre origem e destino. Essa lógica é quebrada com o princípio do destino apenas para esses produtos a que fiz alusão. Para o IBS e CBS, tributação exclusiva no destino, então você começa a resolver. Ademais disso, não vai mais haver diferença do tributo devido para o destino ou para a origem. Então, parece que se tornaria menos interessante esse aspecto em termos de tributação quando estamos falando do nosso mercado. Mas aí entra um ponto que a doutora Deschamps colocou. Se eu conheço que o estado de São Paulo, por exemplo, trabalha muito melhor o ressarcimento de crédito, provavelmente eu vou querer trabalhar mais lá do que no estado XX, que não trabalha tão bem com essa questão do ressarcimento de créditos. Mas veja, isso é do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista tributário, deveria haver a chamada neutralidade, tal qual edificada pelo time do professor Eurico. Zé, eu acho Meu que, irmão, tudo bem, talvez valha a doutor pena Carlos, alguns comentários em por relação a favor, essa questão dos produtos e do federalismo. por favor. Começando pelo federalismo, vale a pena lembrar que o ICMS sobre combustíveis ele só foi retomado porque o imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, que funcionava muito bem, obrigado, ele só foi colocado de lado pela Constituição de 88 por conta de tratamento político da União no repasse dos estados. Então, o ICMS já tinha incidido antes do imposto único, aí veio o imposto único, funcionava tudo maravilhosamente bem, depois veio o ICMS de novo e a confusão se estabeleceu. E quando a emenda constitucional 33, ou melhor, quando primeiro o PIS/COFINS monofásico foi concebido e depois com a emenda constitucional 33 veio a consolidar constitucionalmente a questão, me parece que o disposto no dispositivo de emenda constitucional trata de combustíveis e lubrificantes. Ele não dá preferência a um ou outro, ele só teria relegado ao legislador complementar escolher aqueles que ele achasse conveniente tratar. E não é combustíveis derivados de petróleo, é combustíveis. Então, pelo menos no meu entender e nas discussões que eu acompanhei na época, o etanol potencialmente podia entrar também, porque ele é combustível. Talvez É alguém isso tenha aí. interpretado o final do dispositivo da linha H, lá do dispositivo da Constituição, no sentido de como ele faz referência à não imunidade interestadual, que aquilo só se aplicaria a esse, mas não é quando houver imunidade interestadual que aí sim você teria a suspensão da imunidade. Então, acho que o etanol poderia, tanto na emenda Tranquilamente. constitucional quanto na complementar, poderia ter, sim, sido adotado para as REM. Mas eu acho que o etanol tem um outro jogo político em relação aos produtores, Exatamente, doutor que Carlos Adolfo. isso acaba atrapalhando a implementação. É Sim, outro senhor. bicho, né? É outro É outro mercado. bicho. Sim, Da senhor. mesma forma como as naftas que a Maria Alice comentou, eu acho até que caberia, mas isso é só parte do problema, né? Ou parte de uma tentativa de solução do problema. É Até isso aí. caberia você tentar interpretar como nafta sendo combustível para efeito desse dispositivo, desde que, aí é uma questão de estratégia, que houvesse uma lei complementar definindo isso e fosse seguida de uma ação declaratória de constitucionalidade com relação a esse ponto, porque aí você reduziria, mas é um risco muito grande, é uma, digamos, uma movimentação política complicada se o governo desejar seguir nessa direção, mas, e principalmente levando em conta que essa ação declaratória constitucional pode demorar muito tempo, enquanto isso o mercado está confuso, né? Mas eu acho que, tecnicamente, até poderia caber essa interpretação, e aí teria que se resolver, talvez através da lei de renda, decreto, outro mecanismo, como evitar as consequências nefastas no mercado com relação à implementação e aos créditos. Mas, conceitualmente, eu acho que pode ser combustível, sim, Tranquilo. pelo menos É, na minha é, visão. é porque eu acho que é um. Para etanol hidratado, eu acho que é bem mais simples, doutor Carlos Adolfo. Aliás, eu sei que agora Concordo vou fazer só. inteiramente.
Para a nafta, talvez seria um pouco mais de long shot, por isso que eu sempre lembro da advertência do Mozart, que eu acho que é uma advertência importante. Para o etanol hidratado, estou 100% com o senhor. E só lembrando aqui do ponto de vista histórico, a versão que estava para ser aprovada do projeto de lei complementar 11 de 2020, se não me engano, ou 21, que virou a lei complementar 192, ele contemplava o QAV, combustível de aviação, combustível aéreo. Saiu no finalzinho. Acho até que, pelo que eu estava acompanhando, nem perceberam que tinham tirado, mas tiraram. Não sei se o senhor lembra, eu acompanhei essas votações nessa época, doutor Carlos Adolfo, que eu perdi de cabelo nessa época. Porra, foi uma Acontece. batalha. Acredito que uma batalha muito parecida com a que o senhor travou na época da monofasia de renda e PIS/COFINS. O senhor foi um dos que edificou a pedra fundamental para a gente construir um modelo que funcionasse e que pudesse servir de norte da bússola para agora a gente estar construindo esse para o ICMS. E depois foi bastante, eu diria, desvirtuado ou tornado mais complexo. Mas realmente a batalha toda começou pelo PIS/COFINS monofásico lá atrás e na verdade, a ideia era realmente evitar a substituição tributária, porque a substituição tributária, à época, havia muito questionamento se poderia haver incidência de PIS/COFINS sobre o setor de combustíveis, porque a Exatamente isso. Constituição Federal falava de não incidirá nenhum outro tributo, não falava Exato. imposto. E aí Então, por depois conta deram disso, aquele jeitinho, né, doutor Carlos eu Adolfo? tinha 3.500 liminares que a gente precisava gerenciar na Shell por conta disso. E quando você tira a substituição tributária em que a refinaria recolhe em nome do distribuidor e do revendedor, e você diz que o distribuidor e o revendedor têm alíquota zero e a refinaria tem uma alíquota majorada, os distribuidores e revendedores perderam a legitimidade processual para ingressar em Sim, juízo. senhor. Essa é a grande diferença da monofasia para a substituição tributária. Não é o mesmo. Sim, senhor. Economicamente, ela foi desenhada para ter o mesmo efeito, É isso mas aí. juridicamente, ela elimina a legitimidade processual. E é É, esse o objetivo que, da noite para o dia, foi alcançado. é E isso aí. mais ou menos 10% do mercado mudou em um mês, quando entrou o Pois é, PIS/COFINS pois é. e evitou sonegação. Que no final das contas, Muita. toda essa questão que a gente está discutindo, em É o termos de combate a mercado monofasia, pelo irregular, menos, doutor Carlos. exatamente, que é eu diria, um objetivo muito saudável para o país. Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor me lembrou essa questão de que o cuidado que a gente tem que ter de não medir as figuras jurídicas pelos seus efeitos, né? E aí só vou usar o exemplinho que todo mundo aqui conhece. Alíquota zero, isenção, imunidade, tudo isso no final parece a mesma coisa. Realmente, no final. Mas no meio do caminho tem diferença. Eu acho, por exemplo, Exato. que é que eu não quero de repente entrar demais aí, porque eu acho que o senhor já trouxe todos os principais pontos. Mas num sistema perfeito, monofasia é excludente de substituição tributária. Num sistema perfeito, monofasia é a incidência única e o contribuinte único que está dentro da cadeia do produto. Exato. Substituição tributária significa que você, em tese, tem um conjunto de contribuintes, um tributo, portanto, plurifásico, e por técnica de arrecadação, o senhor escolhe um deles, que pode ser qualquer um, pode ser no começo só para frente, no meio para frente e para trás, e no final por diferimento, só para trás. Então, acho até que são conceitos, volto a dizer, que numa cadeia perfeita são excludentes. Por que que você está fazendo essa referência à cadeia perfeita? Que acabamos de falar de uma cadeia imperfeita, em que, mesmo para IBS e CBS, a responsável pelo recolhimento do anidro não é a produtora do anidro, é a refinaria de gasolina A. Fala Bem, mais, Jansen, fala mais, Jansen. encaminhando agora para o final, já são quase Pô, 8 já, horas. pelo amor de Deus, Jansen, você está Vou muito pouco fazer mais tempo. uma É prazer. perguntinha. Por favor, vamos, doutora Deschamps, não deixa ele Eu tenho, acabar, não. eu tenho mais duas perguntinhas. Bora. Dá para Fica à fazer só vontade. umazinha. Ah, Faz as duas, doutora Deschamps, faz de eu uma vez estava só, que lendo aí eu agora ganho, eu hoje. gasto tempo respondendo. Não, não.
Não, tá, é que são muito diferentes. Eu estava fazendo a que mais me incomoda, né? Tá. Eu estava lendo agora, tá, aquelas regras todas para cálculo da alíquota monofásica, Uh, né? Né? E pelo que eu entendi, tá, vai se pegar uma média. Vamos esquecer a parte indireta da parte direta, porque essa eu não tenho a menor ideia como é que eles vão fazer, né? também Ali não. não diz nada. Tá? Vamos pegar só a parte da tributação direta. Tá? Vai se pegar a tributação total, tá? Num determinado período, dividir pelo Sim. volume, atualizar pelo IPCA, tá? Mas o problema é que diz ali que depois de 2027, tá? Isso vai ser atualizado considerando as variações de mercado. Né? O que vocês acham disso? Essa que é a É, minha pergunta. então, doutora A Deschamps, maior preocupação é depois de 2027. Né? a Isso minha vai. também, de certa forma. Só que que me parece? Hoje eu estava falando disso em sala de aula, na aula do mestre Marcos Abraham. A alíquota ad rem, ela é autorreferente a partir do primeiro minuto de vida dela. A partir do primeiro minuto de vida dela, ela não se conecta com nada e ela nasceu para não se conectar. Vamos lembrar por que que nasceu o ICMS ad rem neste país aqui. Não sei em outro, mas nesse país aqui, o ICMS ad rem nasceu para conter uma crise de preço de combustível. Porque a presidência da República e os governadores se digladiavam sobre de quem era a culpa pelo combustível ser caro. E aí se elegeu como culpado o ICMS. É claro que não foi só por isso, mas se não fosse isso, não teria nascido. Então, a gente quer mesmo um ICMS desconectado do preço. Só que não dá para resistir a um dado de realidade. Depois do primeiro dia de vida, a alíquota de rem ela é autorreferente. Mas na hora que ela é montada, ela não é autorreferente. Na hora que ela é montada em cima da realidade daquele momento. E tanto tem estudo, tanto precisa de coisa, que vai ter consulta a Tribunal de Contas, vai ter a apreciação do chefe do Executivo, vai ter a apreciação da Secretaria da Receita Federal, vai ter a apreciação do Comitê Gestor, que é um bicho que a gente ainda não entende. O Jansen deu uma aula fantástica outro dia, mas a gente ainda está tateando um pouquinho de como as coisas vão acontecer. Então, me parece, doutora Deschamps, que embora talvez me parece que o prazo seja muito curto, essa questão de entender que a alíquota de REM vai ser progressivamente revisitada é uma verdade que já está contida no mandamento da Lei Complementar 192 para ICMS e dos convênios 199 e de 2022 e 15 de 2023, tanto que em fevereiro desse ano teve um aumentozinho nas alíquotas acho que de todos os combustíveis para ICMS, doutora Deschamps. Então a gente escapa um pouco da mera atualização e em determinados momentos, embora me pareça prudente olhar para a realidade, eu diria que olhar todo ano pode parecer atentatório aos princípios que inspiraram a escolha por uma alíquota de rem. Não sei se consegui responder a doutora, mas tentei fazer uma construção de por que que foi feito assim, o que que a gente queria evitar, que seria relativamente normal de tempos em tempos olhar a realidade, mas a mim, Zé, me parece um ano pouco tempo demais. Eu acho que ele deveria nadar um pouco mais com a cabeça dentro da água, porque foi essa a escolha que a gente fez, só com a atualização. E só depois de determinado tempo, se a gente achar que descolou demais, façamos os estudos, verifiquemos, mas não de ano em ano. Mas é só o que o Zé acha. Considerando um cenário que, no médio prazo, você pode aumentar o consumo de biocombustíveis, né? E diminuir o consumo de fósseis, né? E o biocombustível
obrigatoriamente tem uma alíquota menor, você vai diminuir a arrecadação total do setor. Vai, vai. E isso que Alguém vai ter que essa pagar essa conta. é essa que é a minha preocupação dessa lógica. Concordo Tá? totalmente. E outra, doutora Deschamps, aí é uma projeção, vai, só projeção. Mas hoje, o biodiesel, por exemplo, é bem mais caro do que o diesel. Ah, isso acontece em todo caso? Não. O anidro é mais barato que a gasolina. Mas se a gente pensar no biodiesel, se a gente considerar que ele talvez já esteja perto, estamos hoje com B14, 86% de diesel A, diesel fóssil, e 14% de biodiesel. Se a gente pensar que está perto do limite de B14, precisaremos de outras tecnologias de mistura ou de outros produtos. E não tenho dúvida, desenvolver produto novo é caro. É caro. Então, talvez essa migração para o biocombustível gere de fato esse problema, porque a senhora vai ter uma base de tributação menor e ainda assim um valor maior. E a conta para o fisco precisa fechar. Mozart me falou sobre isso uma vez, e eu acho que o Dr. Carlos Adolfo também tinha tocado nesse ponto a que a senhora fez referência. Tem que pensar também no Estado, porque a toda evidência a gente paga tributo para o Estado dar contraprestação para a gente. E hoje combustível é importante demais. É o mais Se você importante, cor... principalmente no Rio de Janeiro. Oh, a gente vive disso, doutora Deschamps. A gente vive disso. Disse de royalty, né? Disse de royalty. E a despesa dos estados cresce muito mais que a despesa federal. E outra, doutor Carlos Adolfo, aí não quero apelar nem trazer ninguém para o reino da fantasia, mas é, o, o ponto que eu trago também aí é que a União, quando nada, tem a máquina de emitir moeda. O Estado não, amigo. O Estado não. É porque a tal máquina de emitir moeda, segundo a moderna teoria monetária, poderia ser usada pela União sem a geração de um risco tão grande de inflação, desde que fosse empregada até os limites de produção. Eu acho que isso é muito complicado. É um equilíbrio complicado, mas é algo que, do ponto de vista abstrato, parece ter alguma relevância hoje nos estudos sobre o tema. Bom, Zé, caminhando aqui para a última pergunta, de Raiz Webinar. É, na sua opinião, como o sistema tributário ele pode incentivar ou desincentivar a transição energética? Doutora Deschamps já deu a dica. Eu acho muito importante que o sistema tributário incentive a transição energética. Muito importante. Mas não pode esquecer da arrecadação dos estados e não pode esquecer do ponto que eu trouxe. Biocombustível, quanto mais novo, mais caro. Quanto mais caro, menos acessível. Então, eu acho que a partir do momento que você já tem um mandado de otimização de tributação de IBS e CBS para biocombustíveis e você já tem o RenovaBio atuando em prol desses produtores de biocombustíveis, eu acho que deveria parar por aí. Sem contar CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, Lei 10.336 de 2001, que você pode calibrar também as alíquotas da CID conforme esse mandado de otimização contido, entre outros, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8º, que veio com a emenda 123 de 2022 e foi otimizado, atualizado, com a emenda 132 de 2023, que é exatamente o da reforma tributária. Então, o ponto a que eu quero chegar é, acho que a tributação pode e deve contribuir para a transição energética. A transição energética é importante demais, é o que vai nos permitir é, deixar um planeta habitável para os nossos filhos e netos, mas transição energética considerando o Brasil. Porque essa onda de tecnologia internacional do cara que destrói a própria terra e quer me dizer, eu com 50% de uso de renovável na minha matriz energética, com quase 80% de uso de renovável na minha matriz elétrica, não vem me ensinar o que fazer se você está destruindo a sua terra. Isso não é xenofobia.
Eu quero evitar transplantes de soluções em que o cara destrói a terra dele e me vende a tecnologia caríssima para eu salvar a minha. Salvar do quê? Já estou muito à frente. Já estou muito à frente. Transição energética justa. Não é É isso, isso. Zé? Transição energética, doutor Carlos Adolfo, que não deixe nenhum brasileiro para trás. Nenhum. Nenhum ribeirinho para trás. Energia é coisa séria. Estou escrevendo sobre o tema, inclusive, converso muito com a Maria Eduarda, que é minha colega, com um colega do meu time, com a Lívia Leal, que é minha colega. Acesso à energia, e eu não sou o único que pensa isso, mas estou tentando edificar essa ideia da forma mais sólida possível. Acesso à energia é condição de mínimo existencial. Se eu encarecer a energia, vai ficar uma legião de brasileiros para trás. Não conte com o meu apoio como estudioso para isso. Não conte com o meu apoio como estudioso, por exemplo, para ter imposto seletivo sobre combustível. Porque eu acho que aquela seletividade lá prevista no 153, inciso oitavo para o imposto seletivo, embora seja uma seletividade, eu e Jansen escrevemos sobre esse tema, Você eminentemente. abriu o tema, agora vai levar a pergunta, Vou tá? levar. Qual o impacto do imposto seletivo para o setor de distribuição de combustível? Só de ter a tributação de até 0,25%, que parece que é a que vai vir, né, doutora Deschamps, para o petróleo, já me parece ruim. Se você tiver ainda mais essa tributação, é, é que o IS ele se diz monofásico, né? O IS se diz monofásico, é interessante esse troço. Se ele for de fato monofásico, ao incidir sobre o petróleo, não poderia incidir sobre mais nada, nenhum derivado dele. Sobre biocombustível não faz sentido. Mas eu acho que vai encarecer a nossa cadeia, vai tornar o nosso produto internacional, nós que estamos nos aventurando a ser exportadores de petróleo, até o momento em que não for resolvido com clareza que esse tributo não vai onerar exportações, eu acho que ele é deletério e excessivo quando a gente pensa nas demais medidas de transição energética. E outra coisa, mas aí vindo do coração, vindo mais do fígado do que do coração, como diz minha esposa, é, como é que a mesma Constituição que traz imposto seletivo para a mesma lei complementar, me perdoem, que traz imposto seletivo para petróleo, ainda que seja 0,25%, como se fosse pouca coisa, hein? Isso é coisa pra caramba, isso é dinheiro à beça. Permite que no coração da Amazônia, um contribuinte produza derivado de petróleo e tem isenção de IBS e CBS. É de fazer que nem o Didi Mocó na minha época, de ficar puxando os dois maxilares. Eu vou se matar. Não, E não dá para permite entender. também, Não tem né? lógica constitucional. Não É, para em pé. e Não permite para em pé. também, né, que o combustível que você comprar da refinaria no Brasil tem um custo aumentado pelo imposto seletivo e o combustível, que tem o mesmo impacto ambiental que você importar, não tem imposto seletivo. Mas a, a E coisa, aí? a coisa não funciona. A coisa Não não funciona. funciona. Doutora Deschamps, eu sou um defensor de que no momento de desenvolvimento desse país, tanto de matriz energética limpa, quanto de subdesenvolvimento ainda da população, não venha me falar de seletivo para fonte de energia. E outra contradição que dá vontade de bater a cabeça na parede. Por que que a Constituição diz, por exemplo, e aí imuniza, que não vai ter imposto seletivo sobre energia e telecomunicações? Porque são dois, um produto e um serviço essenciais. Quem falou isso? Supremo, tema de repercussão geral 745. Então não me venha dizer que o imposto seletivo não obedece à essencialidade. Claro que obedece. Tudo tem que obedecer à essencialidade. Por quê? Porque essencialidade é desdobramento de capacidade contributiva. Então tem que olhar. Tem que olhar. E agora o touché final. Lei Complementar 194 fala o que é básico e que a gente sabe desde que é criança. Combustível é essencial também.
que justifica um estar imunizado e outro não estar? Lobby. Vou além. E a energia elétrica que é feita, que é gerada a partir de termoelétrica, a partir de queimar o combustível derivado de petróleo. Não está sendo onerada? Então ainda tinha que ter isso. A energia elétrica, se a ideia é uma seletividade não baseada em essencialidade, mas em origens, não imuniza toda a energia elétrica, não, amigão. Procura ver de onde veio. Veio da eólica? Bora. Veio da hidrelétrica? Bora. Queimou carvão? Aí ficou puxado. Em síntese, me parece que o imposto seletivo veio para algo. Ele chegou atrasado na festa, doutora Deschamps, e na camaradagem deixaram ele entrar. Por que ele chegou atrasado na festa? Porque ele foi montado pelo time do professor Dessantes para ser exatamente aquele tributo diferencial. Porque ele imaginava um IBS, uma CBS, um IVA único, dual, o que fosse, igual para todo mundo. Então ele precisava de alguma coisa para diferenciar. A partir do momento que a senhora já tem regimes específicos, já tem a possibilidade de diferenciações, a senhora não precisa mais do seletivo. A senhora já tem a garantia lá da alíquota entre 40% e 90% para o biocombustível. Não precisa de seletivo. Não onera ainda mais do que é básico para esse povo que ainda passa fome. E aqui não tem nenhuma pretensão política, tá? Minha única pretensão é fazer meu estudozinho, dar minhas aulinhas, bater papo, aprender com vocês. Mas essa história de transição energética com a questão do hidrogênio, que é algo fantástico, espero que chegue a preço acessível, mas só no oba-oba internacional não conte comigo. Façamos uma a brasileira, uma que se preocupe com esse povo, uma que se preocupe de não deixar nunca ninguém para trás. Caras, esse imposto seletivo, esse tema, né? Acho que é talvez o mais Pena, se você apaixonante. deixar, a gente não vai parar. Ah, não, vamos até amanhã, doutora É o Deschamps. mais apaixonante Esse Vamos até grupo amanhã, aqui não parceira. vai parar. Não vai. dos tributaristas. Carlos Adolfo, Jansen, eu, a gente É, não vai parar. eu tenho uma opinião Vai até ter. muito diferente de Eu algumas sei, pessoas, eu sei. mas Escrevemos infelizmente, Melhor coisa para mim é escrever com colegas que têm a opinião diferente. Tomiello, por exemplo, diversas vezes ele fala disso. Eu não concordo com uma linha do que você falou, mas falou bem feito, falou direitinho, falou coerente. Não concordo com uma linha, mas pelo menos você está coerente com você mesmo. Tá ótimo. Não posso pretender mais do que isso. Jansen, infelizmente a gente vai ter que concluir o nosso primeiro webinar, agradecer ao Zé pela participação, nos eu que abrilhantou. agradeço. Agradecer a Mariana Valença aí por ter moderado esse webinar comigo. Agradecer a participação dos nossos convidados, em especial da doutora Deschamps, que engrandeceu o nosso debate, nosso Muitíssimo. Engrandece todo o querido debate. amigo Carlos Adolfo Duarte e nossa querida Duda, que nos auxiliou, indicando, escrevendo os textos de lei. Esse foi o nosso primeiro webinar, né? Denominado Diálogo dos Especialistas, com os especialistas. O tema, a tributação de combustível é um tema que é recente, é um tema atual, um tema do passado, um tema do atual, um tema do futuro. Então, certamente a gente é um tema que está em constante evolução. Certamente a gente vai voltar a isso em algum momento a partir da regulamentação, a partir da reforma tributária, ela vai começar a avançar. Provavelmente a gente vai voltar a esse tema e a gente vai perturbar o Zé aí, a Duda, para sempre nos passar esses ensinamentos. Então, mais uma vez, obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Vida longa e próspera, Obrigada, tchau, pessoal. tchau. Muito Pessoal, obrigado a boa todos e a noite, excelente todas. evento. Obrigado. Obrigado Boa pela noite, oportunidade, parabéns, hein? Jansen, Valença, todo o time. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau, tchau, Até Zé. logo, Foi pessoal. perfeito. Tchau. Tchau, Obrigado, tchau. Parabéns. irmã. Tudo Obrigado. bom? Tchau, boa noite. Hasta Boa luego. noite.